A vontade de viver novas experiências e de estar perto do perigo levou esta jovem de classe média alta a deixar a casa dos pais no Brasil para entregar-se a um amor bandido. Vamos chamá-la de Sônia. Jovem de 21 anos, não quer ser identificada. Conheceu o namorado ao visitar um amigo em uma penitenciária de São Paulo. Foi amor à primeira vista. De lá pra cá, Sônia abandonou a escola, brigou com a família e deixou de lado todos os antigos sonhos. Minha vida era normal, eu estudava, eu trabalhava, fazia jazz, teatro, balé, eu tinha minha vida. Aí depois que eu conheci ele, tive que parar com tudo, né? No começo eu sofri muito com a minha família, que minha família era contra, eu acabei fazendo a minha mãe sofrer muito, uma pessoa que não merece, que sempre me deu de tudo, entendeu? Eu acabava brigando com ela, tendo que sair de casa fugida, deixando ela em casa chorando. Ela falava pra mim: filha, não vai pra cadeia, que isso não é vida, eu não te criei pra isso. E eu não queria saber, entendeu? É na adolescência que os sentimentos ficam mais à flor da pele. A linha imaginária entre a razão e a emoção nem sempre encontram um equilíbrio. A emoção tende a falar mais alto. Teca Eric aparece treinando com uma arma semiautomática. No vídeo, o rapaz anuncia uma revolução. Diz que está preparado para morrer e fala que vai eliminar várias pessoas. Teca Eric entrou na escola Joquela, na pequena cidade de Tussula, disparou contra os colegas e se suicidou. 8 pessoas foram assassinadas, incluindo a diretora do colégio. Outras 10 ficaram feridas. Filhos rebeldes. Tatuagem, piercing, cabelos coloridos, roupas extravagantes, tudo para chamar a atenção. Seria uma forma de mostrar descontentamento com a sociedade, capricho ou descontrolo? A noite é cada vez mais um convite quase irresistível para os jovens. As drogas, o álcool em excesso, o sexo sem proteção e as brigas andam em caminhos paralelos. Rave, diversão ou uma viagem perigosa ao mundo das drogas? João Carlos Maiorano tenta responder essa pergunta. O filho dele, de 17 anos, morreu numa rave. Lucas mentiu para o pai. O garoto viajou com os amigos para este sítio em Itaboraí, a 50 quilômetros do Rio de Janeiro. Mesmo sendo menor de idade, Lucas conseguiu entrar na rave. Passou mais de 10 horas dançando. Lucas teria consumido êxtase, uma droga muito comum nestas festas. Ele se sentiu mal. Foi internado, já em coma. O coração não resistiu. Ele pagou um preço alto para o que ele fez e a gente está assumindo um preço mais alto pela dor que a gente está perdendo ele. Não são poucos os pais que agora estão aflitos, desesperados, sem saber o que fazer com os seus filhos, às custas da rebeldia, da desobediência, do descontrole ou às custas de atitudes que demonstram a falta de equilíbrio emocional. Há muitas mães, há muitos pais desesperados porque não sabem mais o que fazer com filhos viciados. Há muitas pessoas que não sabem mais o que fazer porque as brigas são constantes dentro da própria casa. Chegam mesmo a agressões físicas. O pai agredindo o filho agredindo o pai. O que fazer nesta situação? Ou o que fazer quando, no meu ponto de vista, eu já tentei de tudo, mas nada adiantou? Pois bem, eu quero dizer-lhe que nós, no Centro de Ajuda, hoje, quinta-feira, nós tratamos desses problemas. Divisão, confusão, brigas, discussões, vícios, traição, rejeição, tudo que engloba a família, tudo que engloba pais e filhos, filhos e pais, nós tratamos hoje, quinta-feira, no Centro de Ajuda. E diga-se de passagem que o primeiro passo é o bom exemplo do pai e da mãe.
Porque muitos dos filhos hoje, criminosos, viciados, rebeldes, desobedientes, agressivos, são ou é devido ao mau ambiente no qual viveram durante a sua infância e adolescência. Mas hoje nós vamos tratar dessa situação. Se você diz, Felipe, eu me identifiquei com aquilo que você falou, eu me identifiquei com a matéria que eu assisti, realmente isso tem acontecido na minha casa e eu não sei mais o que fazer. Você vai ligar agora a linha Amigo 24 horas, o 21-836-8008, e você, além de poder colocar o nome, o seu nome, o nome desse seu filho, da sua filha no livro da oração, você vai receber uma orientação de como lidar com essas situações. Falando em Amigo 24 horas, a Natália já se encontra na entrada principal do Cenáculo do Porto, onde ela já tem nomes de pessoas que pediram ajuda. Bom dia, Natália. Olá, muito bom dia. Eu me encontro agora na entrada principal do Cenáculo do Porto, onde fica localizado na Rua Egas Muniz, número 485. Na oportunidade, eu gostava de convidar você que está nos assistindo agora para vir um dia aqui no Centro de Ajuda, se possível hoje mesmo. Procure o Centro de Ajuda mais perto de si, ou aqui, você que mora aqui aos redores do Porto, você pode vir aqui na Rua Egas Muniz. Na oportunidade, eu também quero ler alguns nomes de pessoas que contactaram a linha Amigo 24 horas, pelo 21-836-8008, como você também pode fazer o mesmo. É o caso da Elizabeth de Fundão. Ela sofre com problemas de insônias e depressão. O marido está detido e sua família toda desestruturada. A Suzele da Baixa da Banheira pede oração pelo filho Paulo, que tem vícios das drogas. E por último, a Maria José de Alverca enfrenta muitos problemas, entre eles separação familiar, tem dúvidas e problemas de ansiedade e nervosismo. Não importa qual seja o seu problema, com certeza há uma solução para si. Ligue agora mesmo para a linha Amigo 24 horas. Lá nós temos atendentes, pessoas preparadas para lhe dar uma orientação. Exatamente, nós estamos preparados no Amigo 24 horas para atender a sua ligação, mas também preparados diariamente para receber você no Centro de Ajuda, para atender-lhe, para ouvir o seu desabafo. E porque sabemos ouvir, nós também sabemos aconselhar. E o que é que acontece quando você coloca em prática os conselhos bíblicos e inteligentes que nós damos no Centro de Ajuda? Acontece ou pode acontecer consigo o que aconteceu com a Elvira e com a Rita. Vivi uma situação muito triste, com muitos problemas, praticamente em todas as áreas da minha vida, mas sobretudo na familiar, devido a ter conhecido uma pessoa má, começou a morar connosco. A minha filha começou-se a isolar muito. Quando a minha mãe conheceu outro senhor, né, eu logo não bati de caras com ele, não gostei dele, nem ele de mim. Não brincava comigo, não falava comigo, não se dava comigo. E eu vi a minha mãe, não me dava assim tanta atenção como antes, ficava mais com ele, então eu comecei-me a fechar. E a Rita começou-se a tornar muito isolada, rebelde, não falava com ninguém em casa, criou um mundo só dela. Tornou-se uma menina má, respondia mal. Chegou a altura em que eu passei para a escola secundária, comecei a ter novas companhias e a seguir os caminhos deles. Já porque eu não tinha uma boa vida familiar, queriam-me completar com outra coisa qualquer. Começaram-me a apresentar a bebida, o tabaco. Eu comecei a entrar também nessa vida. A Rita, para além de beber, não estudava. Eu tive que a trocar várias vezes de escola. Era mal criada com os professores. Quase todos os dias eu ia para a rua e a minha mãe, pronto, zangava-se comigo por causa disso. Eu gritava com ela gritava comigo, completamente alterada. O meu filho, que entretanto tinha nascido uma outra criança pequenina, assistia a tudo isto. Eu mandava-lhe com coisas, ela mandava-me com coisas. Era uma situação horrível. Era a minha menina que para mim estava-se a transformar num monstro, porque ela tornou-se mesmo má, ela era má, ela não gostava de mim. Eu sei hoje que ela planeou matar-me.
A minha mãe era a minha pior inimiga. Eu pensava que se a minha mãe morresse, a minha vida, a partir dali, ia começar a correr bem. Eu sentia solidão, porque naquela altura todos os amigos que eu tinha enquanto tive uma vida confortável, eu deixei de os ter. A pessoa por quem eu me apaixonei me abandonou também e não tinha ninguém. Sentia solidão, tristeza, aflição. Eu navegava num mar gigante, mas sem qualquer direção. Entretanto, com tantos problemas que eu vivia em casa, perdi o emprego, não tinha dinheiro, não tinha comer. Eu planeei exatamente a minha morte. No amanhecer daquele dia, eu saí cedo de casa, chorar, como sempre, só chorava, e desci a pé a caminho da estação. Fiquei na estação mais ou menos 2 horas, à espera de coragem para acabar com a vida e me jogar debaixo do comboio. Olhei para a entrada da porta e estava lá uma pessoa que me viu a chorar desesperadamente. Eu chorava mesmo. E aquela senhora estendeu-me a mão. Decorria uma reunião e eu entrei mesmo. E eu só sei que chorei muito. E senti naquela manhã que a solidão que eu tinha tido até então já não era mais assim, porque as pessoas olharam para mim não com curiosidade, não é, mas com vontade de me ajudar. Foi a oportunidade de mudar a minha filha. Eu sacrifiquei mesmo, com a certeza de que a Rita ia se transformar, e transformou mesmo. Quando eu desci do altar e entrei em casa, eu vi diferença na minha filha. Estava diferente, chamou-me mãezinha, que era coisa que eu há muito tempo não ouvia. A vida hoje está muito boa. Hoje não preciso beber, não preciso de mais companhias para me sentir realizada. A minha vida familiar está totalmente transformada. Eu vivo com a minha mãe e com o meu irmão, somos felizes os 3, saímos juntos, fazemos tudo juntos. Dá prazer de chegar em casa e ter lá a minha família, dá muito prazer. Temos vindo aos poucos e poucos conquistando algumas coisas, materialmente até. Temos uma vida muito confortável, temos planos e projetos. A Rita, entretanto, trabalha comigo e somos felizes. Hoje eu amo a minha mãe. Hoje sou uma pessoa realizada. Chegou ao ponto de planear matar a própria mãe. Só por aí dá para perceber o ambiente negativo, deplorável que esta família vivia. Hoje é completamente diferente. E por quê? Porque tanto a mãe como a filha buscaram ajuda naquilo que tudo pode mudar e transformar. Ora, se você como pai, se você como mãe, já tentou de tudo, já aconselhou, já ameaçou, já internou, já hospitalizou o seu filho, sua filha e de nada adiantou, talvez muitos de vocês já os deixaram fora de casa para que tentassem aprender de forma a despertá-los, mas nem isso adiantou. Ora, se você diz que já tentou de tudo fisicamente e nada conseguiu, então chegou o momento de você apelar à fé. Chegou o momento de você agir essa fé, essa esperança que está dentro de si. Por isso você não desistiu do seu filho. Por isso você não desistiu da sua filha, nem deve. Porque dentro de si, ainda que seja um restinho, mas ainda há esperança de que a situação pode e vai mudar. Então você pode, ainda hoje, procurar o centro de ajuda mais próximo da sua casa, ou aqui no Cenáculo do Porto, na rua Egas Muniz, com a esquina com a rua Serpa Pinto. Eu estou olhando aqui a rua, o cruzamento, digamos assim. Você pode dirigir-se hoje e trazer a foto desse familiar. Bom que você trouxesse-o.
ou trouxesse a sua filha, o seu filho, esse familiar doente, esse familiar viciado. Mas caso eu não queira vir, traga a foto dele, traga a foto dela e venha interceder pela sua casa. Às 7h30, 10 da manhã, ao meio-dia, 3 e 6 horas da tarde, como também às 8 horas da noite. Nós vamos agora aos nossos estúdios, onde o Amaury já está preparado com a sua convidada, a Juliana. Sim, estamos aqui nos nossos estúdios com a Juliana Milheiros, onde ela vai nos contar como ela conseguiu superar os problemas que ela tinha dentro da sua própria casa, exclusivamente com o seu irmão. Juliana, em primeiro lugar, obrigada por ter vindo e conte-nos como é que era a sua vida ou a vida da sua família antes de conhecer o trabalho do Centro de Ajuda. Olha, neste caso, a minha família era uma família um bocado desunida, porque o meu irmão, nessa altura, era muito rebelde. Então, depois envolveu-se com noite, e que, aliás, até ele era disc-jockey em discotecas, e isso fez com que ele ainda cada vez mais fosse mais rebelde. Daqui a pouco, dona Juliana, a senhora vai nos contar com maiores detalhes como é que a senhora conseguiu ajudar o seu irmão a superar esses problemas e como é que está hoje a sua família. Daqui a pouco vamos conversar com mais intensidade e descobrir o que ela fez para poder ajudar o seu irmão e ajudar também a sua família a estar hoje unida. Já vamos então saber o que a Juliana ela fez para mudar esse quadro negativo na sua casa. Por agora, nós vamos conhecer a Fátima Sequeira e a Ana Nunes. Eu vinha de uma família destruída, os pais separados, e nós fomos todos criados, éramos 3 filhos, fomos criados cada um com pessoas diferentes. Logo aí veio uma infância de muita revolta, de muita raiva, e fui crescendo com essa raiva, com essa revolta. Durante a minha adolescência, eu coloquei toda a minha força que, quando um dia eu casasse, não iria acontecer o que eu vi acontecer na minha casa, com os meus pais. Quando o meu filho nasceu, aí eu fiquei com a preocupação de também o meu filho ir viver a mesma situação que eu tinha vivido, que eu tinha passado. E então passámos a ter um casamento de aparência, porque tudo funcionava em favor do meu filho, porque entretanto o meu filho nasceu com problemas de saúde, ele nasceu com traumatismo craniano, tinha uma descose na coluna e tinha uma perna mais curta. E então nós, o casal, fixámos toda a nossa vida naquela criança, naquele jovem que precisava de nós. Então nós nos esquecemos um pouco de nós e passámos para ele todas as nossas expectativas. Eu comecei a ter esgotamentos, depressões, eu tive 3 meses que estive paralisada na cama, eu tinha dores de cabeça muito grandes a pontos de ter que ir para o hospital com essas dores de cabeça. Passámos então a nos agredir. Cada vez que nós estávamos juntos, eu já não suportava ouvir as ameaças do meu esposo e brigávamos sempre naqueles fins de semana, nós brigávamos muito, ao ponto de eu começar a ser uma outra pessoa, ter uma dupla personalidade. Eu de dia era uma coisa e a partir de uma determinada hora do dia eu passava a ser outra pessoa. Eu era violenta, eu partia tudo em casa, eu destruía tudo. A única coisa que realmente era boa nessa altura era a nossa vida financeira. Eu tinha uma vida financeira estável, próspera, porque eu apostava tudo nisso, que era a forma de eu ter uma liberdade financeira até em relação ao meu esposo. Só que, entretanto, eu fiz uma sociedade com uma colega minha e ao fim de 3 meses dessa sociedade, que fiz um empréstimo grande, eu perdi tudo. Eu acabei por ficar quase com 100 mil euros para pagar. Isso fez com que eu pensasse no suicídio e que tentasse o suicídio 3 vezes. Aí foi o meu fundo do poço. Eu pedi a uma empregada minha que eu sabia que estava a frequentar o centro de ajuda que me levasse lá, porque eu já tinha batido em tantas portas, seria a última porta em que eu iria bater. E quando eu cheguei eu senti-me bem e comecei a ver que havia uma maneira diferente de encarar a vida e foi nessa situação que eu comecei a resolver os meus problemas. Aprendi a me amar a mim própria, coisa que eu não sabia o que era. Passei a ver as coisas que eram obstáculos, barreiras para mim. Eu comecei a olhar para elas como oportunidades de eu poder resolver essas situações. Coloquei toda a minha força nessa fogueira santa,
coloquei todos os meus sonhos, coloquei primeiro todas as minhas situações menos boas, negativas, para ver o resultado, que foi realmente ver o meu sonho realizado. Hoje o meu casamento, nós temos 34 anos de casados, somos bem casados, somos felizes, somos unidos. Hoje vivemos um para o outro. O meu filho não tem problemas de saúde, tem as duas pernas normais. Hoje eu tenho o meu próprio negócio, alcancei de novo o meu próprio negócio. A minha empresa, ela está a funcionar da mesma forma como sempre funcionou, bem. Hoje a nossa vida, quem olha para nós vê o antes e o depois. Hoje eu sou uma pessoa realizada. Nós nunca nos demos bem desde o primeiro dia de casamento. Sempre tivemos problemas, muitos problemas, e depois, para prejudicar mais ainda, fomos viver para a casa da minha sogra. E isso fez com que nós nunca tivéssemos ganho aquela intimidade que o casal deve ganhar depois de casar, não é? Sofri 2 cirurgias, fiquei incapacitada de trabalhar, vivíamos só com o ordenado do meu marido e isso foi-se gerando uma bola de neve a nível de problemas económicos. Surgiram problemas entre nós dois porque eu tornei-me uma pessoa revoltada, tornei-me uma pessoa rude, tornei-me uma pessoa agressiva. E aos poucos eu fui perdendo o controle da minha vida, fui perdendo o controle de mim mesma. E então o meu casamento foi sofrendo, foi se deteriorando ao longo dos anos. Mas eu, apesar de tudo, fui tentando sempre fazer com que desse certo. O meu marido era um opressor, não me deixava fazer as coisas que eu gostava de fazer. Por outro lado, eu era ciumenta, era obsessiva, sentia em mim uma inferioridade muito grande em relação às outras mulheres. Quando eu comecei a perder totalmente o controle em mim, houve um dia que eu não sei porquê, não sei o que aconteceu. Eu sei que nesse dia eu tive uma discussão com a minha sogra e fui descarregar toda a minha raiva na minha filha. Ela tinha 2 anos e eu sei que eu deixei de ver, deixei de ouvir, deixei de tudo. Eu só me lembro de lhe ter dado uma surra tão grande. Quando nós fizemos 11 anos de casados, eu resolvi desistir. Surgiu uma pessoa no nosso meio, no nosso caminho, que eu achei que seria melhor que o meu marido. Nunca me cheguei a envolver, como é óbvio, mas essa pessoa fez com que eu quisesse pôr um ponto final no casamento. E aí foi o fundo do poço. Ele foi umas quantas vezes sozinho, entretanto foi insistindo comigo para eu ir com ele. E quando entrei no centro de ajuda, tudo mudou. Eu comecei a mudar o meu interior, ele começou a mudar o dele, eu deixei de ser aquela pessoa agressiva, deixei de ter aqueles complexos de inferioridade que eu tinha. Eu não sabia o que era, nunca tinha ouvido falar, mas percebi que ali era a saída que eu tinha para a minha vida dar uma volta completa. Dei o meu tudo, fiz tudo o que podia, tudo o que estava ao meu alcance, porque a minha vida ou mudava, ou então não valia a pena eu viver. E aconteceu. A mudança foi total. Tudo o que eu queria para o meu casamento desde o primeiro dia surgiu depois da Fogueira Santa. A minha filha era uma criança revoltada e hoje está tudo mudado. O meu marido é uma nova pessoa, eu sou uma nova pessoa, ela é uma criança excepcional. Vivemos em paz e harmonia finalmente, porque nós vivemos em guerra durante 12 anos. Hoje somos uma família feliz. Hoje é dia de reunião da família. Dedicamos as nossas orientações práticas e intercessões para quem está a passar por conflitos familiares. Se é este o seu caso, esta palestra é indicada para si. Às 7, 10, 12,
15 ou 20 horas, poderá participar em um dos vários horários e beneficiar destas orientações práticas e objetivas. Centro de Ajuda em Lisboa, Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, bairro das Amendoeiras, freguesia de Marvila, ou num centro de ajuda mais próximo de si. Os meus pais não se davam bem, não se relacionavam bem, viviam brigando e tinham uma vida, relacionamento assim, destruído, né? Isso acabou refletindo na minha vida, na vida dos meus irmãos. Então, às vezes eu saía de casa, traía minha esposa, abandonava eles também, assim como um dia o meu pai fez com a minha mãe e conosco. Era uma pessoa muito conflituosa. Já na época do namoro nós já não nos entendíamos, não é? Havia muitos problemas porque o meu ex-marido, no caso, ele não se entendia com os meus pais. Eram conflitos desde a época do namoro, mesmo depois de casado. Foi sempre um caso muito sério, havia muito ódio, muita briga sempre. Depois, mais tarde, vinha descobrir que ele tinha uma outra mulher também. E tudo isso me levou a ser uma pessoa triste, não é? Aparentemente eu vinha empurrando aquele casamento com a barriga, vamos dizer assim. Tinha dentro de mim assim aquela expectativa de ter um casamento feliz, de ter uma família abençoada. Quando eu cheguei no Centro de Ajuda Espiritual, foi o momento mais difícil da minha vida, porque eu estava machucado por não estar com a minha família e por estar separado. E além do mais, a minha vida financeira, eu estava desempregado na época, eu me lembro. E as pessoas, aqueles amigos que outrora estavam comigo na parceria, né, me viraram as costas. Eu me lembro que eu fui pedir emprego lá para vários empresários que eram meus amigos e eles simplesmente viraram as costas para mim. Quando eu entrei no Centro de Ajuda Espiritual, eu ainda estava casada com o meu ex-marido e não aceitando aquela situação, porque eu conhecia aquele que realmente poderia preencher o vazio do meu coração, que era o Senhor Jesus. Libertei-me, tive a minha fase da libertação, consegui tirar aquela tristeza de dentro de mim, eu já não andava mais de preto, eu mudei muito, já era uma pessoa feliz, já era uma pessoa que já tinha prazer em viver, que eu que pensava no suicídio, não é? Quando entrei na igreja já tinha tentado 2 vezes o suicídio, nunca mais tive pensamentos de suicídio. Tudo isso mudou, mas essa parte do ter um casamento que não era feliz, era a única coisa que realmente parecia uma pedra no meu sapato e que eu queria ver resolvido, não é? Até que chegou a época da Fogueira Santa. Lembro que na altura eu estava desempregado, mas eu gerei meu sacrifício, coloquei o meu tudo no altar, derramei o meu sangue e houve a resposta de Deus. Passado essa Fogueira Santa, passado 3 dias, no caso, ele saiu de casa. As coisas começaram a se definir, logo em seguida eu consegui um trabalho. Financeiramente as coisas começaram a melhorar e a próxima Fogueira Santa que eu fiz foi pela minha vida sentimental. E foi assim que eu conheci a Mônica, que hoje é a minha atual esposa. A gente casou, só que aí veio uma outra dificuldade, não é? Era complicado, Paulina, no caso, arranjar trabalho, não é? Surgiu a oportunidade, vimos trabalhar cá para Portimão. E nós viemos cheios de esperança, não é, para cá. E tivemos a ideia de abrirmos uma empresa, né? Mas só que também houve dificuldades para a abertura dessa empresa, era muita dificuldade. Precisávamos de capital, precisávamos de escritório, montar uma sala e tudo dependia de dinheiro. Foi quando Deus nos respondeu e graças a Ele e através do sacrifício de novo, nós conseguimos abrir hoje, abrir a nossa empresa com a sala montada, com os móveis, com tudo. E a partir daí, Deus foi nos respondendo cada vez mais. E a partir daí, houve um diferencial na nossa vida financeira, né? Hoje, graças a Deus, nós temos uma vida temos lutas, temos dificuldades,
mas nós estamos gradativamente progredindo. Hoje nós vivemos uma vida realizada sentimentalmente, espiritualmente e financeiramente. Nós estamos lutando e conquistando dia após dia. Claro que é possível você ser feliz na sua família. Claro que é possível mudar a história de um familiar através da sua fé. Quem disse que não? Hoje eu vou provar para si, através do caso verídico da Juliana, que lutando pelo seu irmão Miguel, você conseguiu mudar a história da família. Mas nem sempre foi assim. Não. Como é que era o Miguel? Como é que era a família? Antes de conhecer o trabalho do Centro de Ajuda, esse trabalho libertador, bíblico, salvador do Centro de Ajuda. Ah, bem, no caso do meu irmão era uma pessoa muito revoltada, já começando na adolescência, foi um rapaz muito revoltado. Claro, depois com as más amizades, as más influências, houve quem o levasse para o vício do tabaco e da bebida e tudo mais. Só que depois, no desenvolver dessas amizades, levaram-no a conhecer as noites e então, com as sucessivas saídas à noites, então surgiu-lhe uma oportunidade dele ir para disc jockey. Então ele envolveu-se ainda mais, aprofundou-se ainda mais nas noites. Isso fez com que ele fosse mais revoltado. Em casa era uma pessoa completamente afastada da família, que aliás até o meu pai dizia que tinha um hóspede dentro de casa, nem tinha um filho, era um hóspede, porque só vinha dormir e comer a casa, não fazia mais nada. Dona Juliana, só um momentinho, presta atenção, olha aqui para mim, por favor. Você que tem um hóspede dentro de casa, você é pai, você é mãe, você é esposa, você é marido, você é filho, você é filha, mas você tem um hóspede. Você tem uma pessoa que entra e sai da sua casa, sangue do seu sangue, casado consigo, familiar seu, porém é uma pessoa que é um hóspede. Entra e sai. Você vai ligar agora mesmo para a linha Amigo 24 horas, o 218368008, e você vai pedir ajuda. Você vai incluir o nome desse hóspede, para que nós venhamos interceder e pedir ajuda para que você possa começar a ver a diferença dentro da sua casa. E você, amanhã mesmo ou hoje mesmo, você vai buscar o Centro de Ajuda mais próximo da sua residência. 218368008, esse é o telefone para você poder ligar agora mesmo, a linha Amigo 24 horas. Então, dona Juliana, o seu pai chegou ao ponto de dizer na mesa, entre a família, que não tinha um filho, tinha um hóspede dentro de casa. Saía, comia e depois ia para as noites e pronto. Entretanto, depois, como ele já namorava, entretanto depois casou e ele nunca foi feliz no casamento. Era sempre discussões entre ele e a esposa, brigas, divisões, não se falavam-se muito mal um com o outro. E isso fez com que ele depois traísse a esposa 2 vezes. O que foi um sofrimento muito grande e aliás pela minha mãe, que é mãe, então sentiu muito isso e isso também mexeu com a família toda. Porque na minha família nunca houve separação, nunca houve esses casos e estava a acontecer isso com o meu irmão. E então eu e a minha mãe não aceitávamos isso porque já tínhamos conhecimento do Centro de Ajuda, já estávamos no Centro de Ajuda e nós víamos que não era normal o que estava a acontecer com ele. Muito revoltado e uma pessoa totalmente estranha. Rebelde, né? Muito, muito. E mesmo a nível de trabalho, ele nunca ficava no mesmo trabalho. Sempre mudava. Parava em um emprego. Não. Rebelde, viciado, casamento destruído e ainda mais não parava no emprego. E como é que foi essa transformação, essa mudança? Que vocês fizeram? Porque vocês já conheciam o Centro de Ajuda, como muitas pessoas agora estão nos assistindo, que já assiste, já faz parte do Centro de Ajuda. E o que vocês fizeram, você e sua mãe, para mudar a história do Miguel? Então, neste caso, houve uma situação em que eu estive em casa dele. E ele estava numa situação de desemprego. No meu espanto, quando eu cheguei à casa dele, estava um cheiro a tabaco enorme, uma coisa assim exagerada, absurda. Né?
E eu e o meu marido comentámos sobre essa situação, que nós saímos de casa dele, não gostámos da situação em que ele estava. Via-se mesmo que ele estava no fundo do poço. E eu aí vi mesmo que o meu irmão está aqui uma situação que tem que ser mudada. E eu não aceitei isso. Então, claro, com o centro de ajuda, já com o conhecimento e tudo da palavra dita e tudo mais, então eu decidi, não, isto não pode ser. Eu não aceitei essa situação com o meu irmão. Disse, o meu irmão tem que mudar. Então você partiu para fazer um propósito com Deus. Para o meu irmão. Houve uma campanha dentro do centro de ajuda, pela família. Exato. Você agarrou aquilo a que você creu. Sim. E lutou e fez o pedido pelo Miguel. Depois que você participou dessa campanha pela sua família e exclusivamente pelo Miguel, o que aconteceu a partir daquele dia? O que aconteceu é que houve uma visita do pastor lá à casa do meu irmão, que eu pedi. E nessa visita já houve qualquer coisa que mudou nele. Ele já aceitou a palavra que lhe foi dita e tudo mais, e foi-lhe feito um convite. E quando foi esse convite, ele aceitou aquilo. Mas pronto, foi naquela de eu vou lá e vou ver o que é que eles têm para me dizer. Já o meu espanto já foi nisso. Realmente aquilo que eu tinha pedido a Deus estava-se a concretizar. Quer dizer, o voto que você fez com Deus em prol do seu irmão Miguel, já você viu o sinal. Já vi um sinal ali. Quer dizer, coisa que vocês cansados de convidar ele para ver, ele nunca dizia que não vou. Não. Um jovem rebelde que era. Mas naquele dia, daquela visita, ele aceitou. Veio para o centro de ajuda. Através do voto que foi feito numa campanha em prol dele. O que aconteceu? Como é que é hoje o Miguel? Como é que está hoje a sua família? Dona Juliana? Neste caso, ele mudou completamente, aceitou o que lhe foi dito, agarrou com unhas e dentes. Até agora, ele está uma pessoa completamente mudada. Ele com a esposa mudou completamente, já tem paciência para ela, sabe que trair é errado e ele até aconselha outras pessoas para não fazerem isso. Com a filha também é um pai extremoso, cuidadoso, completamente diferente. E com os meus pais também tem sido calmo. E os meus pais também têm visto a mudança dele. O Miguel, de rebelde, viciado, e os vícios? Como é que está o Miguel? Ai, completamente. Acabou os vícios? Já não é uma chaminé dentro de casa? Ele até diz que nem suporta o cheiro. Liberto dos vícios, liberto da rebeldia, das noites? Sim, completamente. Deixou as noites também? Tudo. Um pai presente, um marido presente, um filho responsável que ama os seus pais. Então, hoje nós temos o exemplo do Miguel. E hoje a trabalhar. E já venceu, superou o desemprego também. Completamente. O poder de um voto. Dona Juliana, eu gostaria que a senhora olhasse para aquela câmera e desse um conselho para essas pessoas que estão nos assistindo agora, que como o seu irmão Miguel era completamente perdido, mas através do seu voto, através da sua fé e da sua mãe, ele hoje é um homem restaurado. Claro, eu vou falar se calhar para as mães, eu sou irmã, mas caso há mães que estão a sofrer, como eu disse há pouco, porque tem um hóspede em casa a sair e a entrar, que se calhar nem um bom dia, nem mãe, como é que tu estás, ou pronto, bom dia, vou sair para o trabalho e depois volto. Eu sei que há mães que estão a sofrer porque realmente têm um hóspede em casa e eu, com a minha experiência e o voto que eu fiz, eu sei que é possível mudar essa situação. Por isso eu convido as pessoas para participar no Centro de Ajuda Espiritual. Dona Juliana, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Continue usando a sua fé. O Miguel também, com certeza, está nos assistindo, a sua mãe e o seu pai. Com certeza. Enfim, a família toda, que hoje é uma família unida, a família toda está no centro de ajuda, né? Tudo. Que maravilha, Tudo. que bonito. Assim também pode ser a sua família. Basta que você queira, basta que você também faça uso da sua fé, faça o seu voto, venha pedir, creia no poder da fé e você também verá que o autor da vida também vai unir e salvar a sua família. Meu nome é Catarina, moro em Almada. E antes de conhecer o Centro de Ajuda, eu era uma pessoa muito triste, vazia, complexada, pensava muito em morrer, não tinha alegria de viver. A minha família, éramos uma família desunida, havia muita discussão. Eu tinha uma irmã que quase enverdou pelos caminhos da droga, apesar de nunca ter experimentado, mas andava com traficantes. Isso em casa trazia muitas discussões. Aos 14 anos surgiu uma doença de pele que os médicos não sabiam diagnosticar a causa e aquilo
Como só apanhava a cara, trouxe mais complexos, mais tristezas. Conforme a idade foi passando, aos meus 17 anos, comecei a ter muitas infecções urinárias, fazia exames, mas não acusava nada. Desvalorizava-me, tinha uma vida sentimental fracassada. Esse namoro terminou derivado aos meus complexos, eu era muito ciumenta, causava muitas discussões. O meu namoro era um inferno, então quando ele acabou comigo foi ali que, para mim, foi o fundo do poço. Amigos, ninguém quis saber de mim naquele momento, eu fiquei totalmente sozinha. A minha mãe já frequentava o centro de ajuda, só que eu nunca dava ouvidos ao que ela me dizia, não queria vir. E naquele sentimento de estar sozinha, incompreendida, querer morrer, foi quando então eu, por iniciativa, quis vir ao centro de ajuda e disse: mãe, olha, eu vou contigo. E para a minha surpresa, quando cheguei, logo as diferenças que eu notei foi a minha cura. Nunca mais tive doença nenhuma na pele, não tive mais que fazer exames, andar no dermatologista, nunca mais, não tive mais infecções urinárias. A dor nas costas desapareceu, por incrível que pareça, mas eu nunca mais precisei de fazer exames nesses 3 problemas, nunca mais. Depois, pouco a pouco, fui ganhando novamente uma alegria de viver, aquele vazio desapareceu, consegui ver-me livre dos pensamentos de morte. Hoje, pelo contrário, eu quero viver, e a minha família? Hoje somos uma família unida, sem discussões. Após participar nas reuniões do centro de ajuda, a maldição que eu carregava foi quebrada. Era uma pessoa muito perturbada, depressiva, tentei o suicídio 3 vezes. Era uma pessoa triste, isolava-me no quarto, gostava de pegar em lâminas e começar a cortar os braços, e não sentia dor, sentia prazer naquilo que fazia. Muitas discussões em casa entre os meus pais. A minha vida financeira também não era boa, portanto, muitos problemas. Foi quando eu conheci o centro de ajuda. Houve uma mudança muito grande, uma mudança positiva, e depois, atrás de umas coisas boas, vieram outras. Nunca mais tive pensamentos suicidas. Quero viver, e muito. E a minha vida financeira ficou estável. Hoje sou uma pessoa realizada, muito. Antes de chegar ao centro de ajuda, minha vida era destruída em problemas de nervosismo, ansiedade, conflitos. Desde os 16 anos me enfurecia, quebrava tudo que estava à minha frente, ficava cego praticamente. Inclusive no trabalho eu nunca dava certo. No início sempre tinha confusão com as pessoas, sempre brigava, sempre discutia e ficava mal visto nos trabalhos. Até que eu comecei a trabalhar de segurança em discotecas e comecei a praticar lutas. E aquilo para mim foi meu fim. Sempre quando tinha um conflito eu combatia, né? Eu batia nas pessoas. E isso foi sendo cada dia pior para mim. E aquilo foi arruinando, né, minha vida com a minha família. Eu estava sempre a passar vergonha. Aquilo me envergonhava diante das pessoas, diante da minha família, dos meus pais, da minha mulher, me envergonhava. E eu vim para Portugal. No ano passado eu sofri um acidente de carro gravíssimo e cheguei em casa no outro dia, né, e fui praticamente expulso de casa. Conversei com a minha mulher e ela decidiu: você vai embora de casa porque assim você não pode ficar. Você saiu ontem de casa e voltou hoje sem o carro, né, com a vida destruída, a vida financeira já está destruída, você vai embora, a gente não dá certo. De manhã eu pensei, refleti, ainda com o efeito da bebida, de droga, entendeu? E aquilo foi passando e foi vindo mesmo a minha consciência me acusando. Nossa, eu estou muito errado, o que está acontecendo com a minha vida? Minha vida está mesmo no fundo do poço, eu tenho que mudar. Cheguei no centro de ajuda. E comecei a vir todas as sextas-feiras buscando mesmo e me entregando. Comecei a fazer jejum e comecei a buscar o Espírito Santo. E nesse período eu consegui atingir o batismo com o Espírito Santo, que foi mesmo magnífico. Hoje eu tenho uma paz
que nada me abala. É uma paz que eu nunca senti na minha vida. Eu sou outra pessoa, como diz na Bíblia, um novo renascimento. E eu já tenho mais alguns nomes de pessoas que contactaram a linha Amigo 24 Horas pelo 21-836-8008. A Adélia, de Vila Nova de Gaia, ela tem depressão, insônia e sente-se muito triste. A Maria de Benfica pede oração por toda a família, pois tem vários familiares que têm sofrido com doenças no estômago e no fígado. E a Maria de São João de Santarém pede oração pela filha, que está com depressão, o marido não apoia em nada e tem sido muito difícil para toda a família. Nós vemos que são muitos problemas na família, na saúde, e não importa qual seja o seu, você que está passando por um problema que aos seus olhos e aos olhos da medicina é incurável. Pode ter certeza, se você der o primeiro passo, que é vir ao centro de ajuda, você com certeza receberá a resposta que você tanto precisa. Venha nessa sexta-feira participar, no qual nós teremos uma oração muito forte de libertação e com certeza você sairá diferente. Com certeza, ela não vai sair da mesma forma que entrou. Ela pode entrar pesada, pode entrar carregado, triste, desanimada, afligido, pode entrar com medos, viciado, com pesadelos, com insônia, pode entrar ter sido vítima de um trabalho de bruxeiro, de macumba, de magia negra, magia branca, pode entrar sendo vítima de um trabalho arriado na praia, na Mata Virgem, num cruzamento, num cemitério. Não importa qual a situação que você está vivendo. Você que diz, Felipe, eu não aguento mais viver atormentado. Eu não aguento mais viver atormentada. Eu quero ser livre. Eu quero tirar esse peso da minha vida. Esse peso que me faz encurvar diante das lutas, diante dos problemas. Cada dia que passa, a minha autoestima, ela diminui, se é que já não acabou. Cada dia que passa, eu penso em tirar a minha própria vida. Eu não aguento mais ver vultos, ouvir vozes. Eu sinto presenças estranhas. Eu sinto como se alguém me tocasse, me vigiasse, me perseguisse. Eu vivo amedrontado. Eu vivo cheia de medos, temores, eu vivo em pânicos. Essa é a verdade. Sexta-feira, no caso amanhã, nós vamos passar pela cruz poderosa. É o desafio da cruz. Por favor, produção, coloque imagens do desafio. Muito obrigado. Aí estão as imagens de pessoas passando pela cruz. Você passa aflita, mas sai aliviada. Aliás, foi isso que Cristo prometeu. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que tem pesado a sua vida? Qual é a carga ou qual a sobrecarga que você tem sido vítima? Escreva numa folha. Escreva numa folha, ainda que seja pequena. Passa nessa cruz com essa folha. E ao passar, quando você passar para o outro lado, deixa essa folha cair. Deixa o resto conosco. Assim como ela vai cair ao chão, essa folha com os seus problemas, pode ter a certeza que todas essas dificuldades serão derrubadas, destruídas, e você vai avançar. São 6 sessões de libertação, 6, com a cruz poderosa, com a cruz vazada, às 7h30, às 10, ao meio-dia, às 3, às 6 e também às 8 horas da noite. No Cenáculo do Porto, na Rua Egas Muniz, número 485, esquina com a Rua Serpa Pinto, em frente ao quartel militar da Constituição. Nós temos também vários centros de ajuda. E qualquer informação que você precise, ou pedido de orientação, o 21-836-8008 é a nossa linha Amigo 24 horas. Sônia, quais eram os problemas que você tinha antes de chegar aqui ao centro de ajuda?
Antes de chegar ao centro de ajuda eu era deprimida, triste, odiava uma pessoa e era muito retraída, muito envergonhada, muito triste. Esse sofrimento durou quantos anos? Quase 20. Quase 20. Você chegou a buscar soluções em outros lugares? Sim, eu frequentava uma igreja, mas nada acontecia, não mudava nada. E então eu achava que era normal, eu era triste, achava que os outros não gostavam de mim, então eu ficava sozinha, eu me retraía de tudo, me escondia do mundo, vivia num mundo à parte. Chegou a um ponto que você achou que aquele era o seu destino, né? Exatamente, achei que só assim, eu me protegendo das pessoas é que eu ia conseguir pelo menos ter alguma paz, algum sossego, dizia eu, entre aspas. Sônia, quando é que mudou essa situação? Quando eu cheguei no centro de ajuda e foi-me ensinado que eu não tinha que viver aquilo, eu não tinha que ser triste, eu não tinha que ser sozinho. E com o tempo, com as reuniões, com o ensinamento que eu fui aprendendo, foi que eu fui mudando. Não foi fácil. Como é que é a Sônia hoje? Hoje eu sou alegre, eu sou feliz, hoje eu ajudo os outros a superarem os mesmos problemas que eu tinha. Sônia, qual o conselho que você dá para quem está nos assistindo e também tem esses problemas hoje, como um dia você teve? Quem está dentro do centro de ajuda, buscar ajuda num obreiro, num pastor, melhor orientação, uma esposa, alguém que possa dizer para ela o que ela pode fazer. Quem está fora, que venha, que chegue até aqui, porque Jesus não vai até ela, é ela que tem que vir até Jesus. Hoje a vida da Sônia é completamente diferente daquela que vivia outrora. Hoje ela foi transformada e é isso que pode e vai acontecer consigo. Você que diz, Felipe, eu estou farta, eu estou cansado. Na verdade, eu assisto os vossos programas, mas eu ainda não decidi buscar ajuda porque eu me encontro num estado desacreditado. Na verdade, eu me encontro desacreditada. Mas eu pergunto, o que você tem a ganhar em continuar desacreditado? Nada. Agora, o que você tem a perder em buscar ajuda? Como muitas pessoas fizeram, a exemplo da Sônia, e por isso hoje vivem de uma forma diferente. Sabe, perder você já perdeu muito. Agora chegou o momento de você ganhar, de você subir, de você avançar, de você conquistar. Mas para isso você tem que acreditar. Para isso você tem que agir. Para isso você tem que chegar até o centro de ajuda. Então, há coisas que nós fazemos, há coisas que só Deus faz e há outras que está na sua posse, que é na sua responsabilidade. No caso, chegar até o centro de ajuda, dirigir-se ao mais próximo urgentemente e pedir, aceitar e colocar em prática a ajuda que ali será dada. Nós vamos agora a Braga, onde o Leandro já está preparado com a sua convidada desta feita, para que não me engane, é a senhora Fátima, ou a Fátima é jovem, a senhora, Leandro, é com você. É isso mesmo, nós estamos aqui com a senhora Fátima, que vai nos relatar o sofrimento que ela teve antes de chegar ao centro de ajuda e como tudo mudou. Conte, dona Fátima, como era a sua situação? Eu era uma pessoa muito nervosa, andava sempre a fazer as neiras aos meus filhos, batia, com tantos netos que não podia vingar em área de outras coisas, batia nos meus filhos. E quando entrei para o centro de ajuda, tinha uma depressão, tomava muita medicação, que tinha perdido um filho. E com essa, pronto, encontrei um folheto e fui à igreja e a partir daí comecei a libertar. Quer dizer, a senhora tinha depressão e sofria dos nervos, a ponto de agredir seus filhos. É mesmo? A senhora era bem nervosa mesmo, perturbada mesmo. E depois de perder um filho, então a dependência foi completamente. Assim a senhora chegou no centro de ajuda? Eu já não sabia fazer comida sequer, estava mesmo que eu só queria morrer. Esse foi o seu fundo de poço? Foi, sim. A situação mais difícil da sua vida. E como é que tudo mudou, dona Fátima? Quando entrei à casa. Quando chegou no centro de ajuda? O que mudou? Totalmente diferente. Comecei a ser mais calma, comecei a deixar de tomar medicação.
comecei a ser outra pessoa, totalmente diferente daquilo que era. Completamente. Com relação aos filhos? Aos filhos, agora deixas fazer tudo o que eles querem. Quer dizer, a senhora não mais... Tem um controle, não é? Tem um controle, mas mesmo assim já não se zango, já não faço as asneiras uma vez para eles que me viraram. O partido de mulheres de pau, o partido de tudo. Porque houve uma mudança da senhora. Completamente. Aquela dona Fátima nervosa, agressiva. Já passou. Agora eu sou calma, sou muito calma mesmo. E não tomo medicação de qualidade nenhuma. Estou mesmo completamente alívio. Estou livre disso. E qual conselho, dona Fátima, a senhora dá para as pessoas que estão agora acompanhando o programa, que estão sofrendo, né, com o sistema nervoso, com situações na família, com situações críticas como a senhora enfrentou e a senhora venceu tudo isso? O que a senhora tem a dizer para elas? Na casa de Deus, assim como eu procurei. Encontrei, estou farta de falar a pessoas, família minha, que elas estão mesmo no fundo e mesmo assim elas só querem ver outras coisas, não aceitam. De maneira que não posso fazer nada com elas, mas elas que vêm ao centro de ajuda, que elas ali encontram a paz, aquilo que eu tenho comigo, assim venham ter com elas também. Quer dizer, a senhora fazendo as correntes, os propósitos, foi isso que fez a sua situação mudar? Foi sim. De maneira que agora sinto-me bem, sinto-me alegre, eu canto, eu rio, eu faço aquilo que não fazia há uns anos atrás. Mudou tudo? Completamente. Tudo. Tá certo. Obrigado, dona Fátima. Eu convido você, assim como a dona Fátima fez a parte dela e a situação dela mudou, a sua também vai mudar. Eu quero dizer para todos que estão agora acompanhando essa programação que neste domingo nós estaremos aqui no Centro de Ajuda em Braga, na Avenida Imaculada Conceição, número 567, às 7h30 da manhã, às 9h30 da manhã, como também às 15 e às 18. Independente do problema que você esteja enfrentando, da situação que você esteja vivendo, há solução para si. Como houve para a dona Fátima, nos procure, porque com certeza você vai encontrar a solução para os seus problemas. Eu quero agradecer ao Leandro, à senhora Fátima, muito obrigado pelo seu caso verídico, por compartilhar conosco. E faço das palavras do Leandro as minhas palavras, não importa a sua dificuldade. Nós no Centro de Ajuda, nós não nos preocupamos com a gravidade do problema, porque nenhum problema é maior que o Deus a quem nós cremos. Ele é o maior, Ele é o infinito, Ele é o grandioso, o maravilhoso, e assim tem que ser a sua vida. Bem, eu tenho em mãos a garrafa com o óleo consagrado que tem sido apresentado todos os dias em todas as reuniões no Centro de Ajuda, óleo esse consagrado à Santíssima Trindade, que nós vamos distribuir domingo agora, dia 29, pelas 7h30 da manhã, 9h30 da manhã e às 3h da tarde. Atenção, você que um dia já esteve no Centro de Ajuda e por algum motivo, pela distância, pela acomodação, pelas palavras de alguém, pela má influência, pelo mau testemunho de uma pessoa, você se afastou. Um dia você usou o óleo consagrado e você foi curado, você foi curada. Aconteceu sinais incríveis, aconteceram sinais incríveis na sua vida com o uso da fé e do óleo consagrado. Domingo agora nós vamos distribuir gratuitamente. Muitas pessoas, milhares de pessoas, milhões em todo o mundo são beneficiadas através do uso da fé e do óleo consagrado, que é bíblico. O próprio Deus, através das Sagradas Escrituras, Ele manda que venhamos ungir os enfermos com óleo e fazer a oração da fé, a qual salvará o enfermo. Bem, este óleo não é só para a saúde, é também para a união familiar, é também para o sucesso econômico, para o equilíbrio emocional, para a alegria, para a felicidade. Onde você quer ver Deus na sua vida? Diga-me, fale, por favor, porque se nem força você tem para falar, imagina a força nas pernas para chegar ao Centro de Ajuda. Fala, por favor, onde você quer ver Deus na sua vida? Na sua família? Então você vai ungir o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, a sua casa com este óleo. É no seu corpo? Então você vai se ungir com este óleo. É no seu trabalho? Você vai ungir o seu trabalho com este óleo. Qualquer que seja a área,
É na vida amorosa, você vai ungir o seu peito, a zona do coração, com este óleo, para encontrar o amor verdadeiro. É domingo agora, dia 29, no Cenáculo do Porto, na rua Egas Muniz, 485, esquina com a rua Serpa Pinto, e em todos os centros de ajuda.